Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de exercícios resolvidos. Vamos lá. Antes da gente começar com os exercícios propriamente dito, vamos resolver, ou melhor, vamos revisar algumas fórmulas. Fórmulas do movimento retilíneo uniforme, S igual a S0 mais V vezes T. Fórmulas do movimento retilíneo uniformemente variado, V igual a V0 mais aceleração vezes o tempo. Equação da posição, posição final igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes t mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. E a equação de Torricelli, que velocidade ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. No lançamento vertical, as equações são extremamente similares à do movimento retilíneo uniformemente variado, só tem algumas mudanças, a gente passa a chamar a aceleração da gravidade, então fica velocidade final igual a velocidade inicial menos g vezes t, altura igual a altura inicial mais V0, que é a velocidade inicial, vezes t, menos gt ao quadrado sobre 2. E a equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes gravidade vezes ΔS. E muita atenção aos sinais, mais e menos, não confundam as direções, aceleração, gravidade, posição, sigam as convenções. E muita atenção às unidades também. Primeiro exercício. Um veículo ele parte do repouso e vai em movimento retilíneo com aceleração escalar constante igual a 2 metros por segundo. E aí a gente precisa calcular o seguinte: velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos de intervalo. Então, vamos lá. Quais são os dados? Velocidade igual a 0 metros por segundo, aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado, tempo igual a 3 segundos, e nós sabemos que V igual a V0 mais AT, velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo, e S igual a S0 mais V0 vezes T mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então aqui a gente já pode passar para fazer as contas. V igual a V0 mais A vezes T, V0 igual a 0, aceleração igual a 2, tempo igual a 3, velocidade igual a 6. Primeira parte do exercício, velocidade igual a 6 metros por segundo. Segunda parte do exercício, vamos pegar a segunda equação, a equação da posição. S menos S0, que é o que ele quer saber, distância percorrida, igual a V0 vezes T, que é 0 vezes 3, esse pedaço vai embora. Aceleração igual a 2, tempo igual a 3 ao quadrado, e dividido por 2, isso vira aqui S menos S0 igual a 9, ΔS igual a 9 metros. Então, um exercício aqui bastante direto, aplicação das fórmulas, entendimento dos dados do problema. Exercício 2. Temos aqui um ponto material, ele parte do repouso em movimento uniformemente variado e após percorrer 12 metros, ele está animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. E a pergunta aqui é qual é a aceleração escalar deste ponto. Então, o que a gente tem? Os dados. Velocidade inicial 0 metros por segundo, ele partiu do repouso. Velocidade final igual a 6 metros por segundo. ΔS igual a 12. E ele pergunta aqui, ou melhor, o que a gente ainda sabe, né? Ainda sabe que V igual a V0 mais AT, S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado. E também temos a equação de Torricelli. Se a gente perceber aqui, ele não falou aqui do tempo, mas eu posso calcular isso com base nessas duas equações ou de Torricelli. Eu vou fazer primeiro, negligenciando a equação de Torricelli, e vamos calcular aqui com base só nessas duas primeiras. É um caminho mais trabalhoso, mas vamos lá.
V igual a V0, que é 0, mais aceleração vezes tempo. 6, que é a velocidade final, igual a aceleração vezes tempo. Então eu consigo escrever aqui tempo igual a 6 dividido pelo valor da aceleração. Pego a minha segunda equação, a equação da posição aqui, S menos S0, igual a velocidade inicial, que é 0, vezes o tempo que eu não tenho ainda, mais A vezes tempo ao quadrado sobre 2. S menos S0 é 12. O tempo aqui não me interessa, porque 0 vezes o tempo é 0. A vezes T ao quadrado sobre 2. Eu continuo aqui, então 12 igual a A vezes tempo ao quadrado. Eu substituo aqui, ó, 6 dividido por A, dividido por 2. Isto aqui dá 36 dividido por A ao quadrado. Este A aqui vai embora com esse outro que está aqui ao quadrado. Sobra simplesmente 24 igual a 36 dividido por A. A igual a 36 sobre 24, o que é igual a 18 sobre 12, que é igual a 3 sobre 2, que é igual a 1,5. Então, aceleração igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Este é o caminho mais trabalhoso, eu uso mais papel e caneta. E agora tem aqui a equação de Torricelli. Velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2A delta S. Eu tenho aqui 6 ao quadrado, velocidade inicial era 0. 2 vezes A delta S igual a 12. 36 é igual a 24 vezes A. A igual a 36 sobre 24. 36 sobre 24 a gente já viu que é 1,5. Aceleração igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Os dois caminhos, obviamente, me levam ao mesmo lugar, mas é importante saber que este é um pouco mais trabalhoso, este é mais rápido. Se você lembrar da forma de Torricelli, ótimo. Se não, recorra às duas iniciais e vamos em frente. Exercício número 3. O que nós temos aqui? Uma pedra é lançada do 10º andar de um prédio com velocidade inicial a 5 metros por segundo. Sendo a altura deste ponto igual a 30 metros e a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade da pedra ao atingir o chão é... Eu vou aproveitar esse exercício aqui, como ele não disse aqui se a pedra é lançada para cima ou para baixo, eu vou fazer a resolução nos dois casos. No caso 1, onde eu tenho aqui o nosso corpo, e a aceleração é menos 10 metros por segundo ao quadrado, a mesma coisa aqui no caso 2. Neste caso ele é lançado para cima. Neste caso, ele é lançado para baixo para a gente explorar a questão das convenções de sinais. Então aqui eu tenho velocidade para cima mais 5, velocidade para baixo menos 5. Vamos aqui no caso da velocidade para cima primeiro. Então o objeto primeiro vai subir, depois descer e bater lá no chão. Dados: velocidade igual a 5, altura igual a 30, altura final 0, g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e o que nós sabemos? Que v igual a v0 menos gt, h igual a h0 mais velocidade inicial vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. Então, v igual a v0 menos 10t, v igual a 5, velocidade para cima, menos 10t, v igual a 5 menos 10t, v menos 5 igual a menos 10t, t igual a 5 menos v dividido por 10. Preste atenção nos sinais aqui, o 10 passou dividindo, o sinal aqui, para t ficar positivo, teve que multiplicar esse menos 1, fica menos v mais 5, então está 5 menos v aqui. E agora vamos para a equação da posição. Altura final menos altura inicial igual a 5 vezes 5 menos v dividido por 10. Esse daqui, ó, é o tempo que eu substituí aqui, menos 10, que é a gravidade, e aqui, ó, 5 menos v dividido por 10, tudo isso elevado ao quadrado dividido por 2. Altura final 0, altura inicial 30, menos 30, igual a igual a 5 menos v sobre 2. Aqui a gente tirou
o 10 com o 5, sobrou só um 2 embaixo. Aqui a gente continua a multiplicação, aqui a gente elevou ao quadrado, esse termo fica quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 10 ao quadrado igual a 100. Menos 30 igual a 5 menos v sobre 2. O 10 aqui vai embora com um pedaço aqui, sobra 10 embaixo, com 2 sobra 20. Mínimo múltiplo comum aqui 20, tem o 10 aqui em cima, fica menos 30. O 20 passa multiplicando, fica menos 600, igual a 10 vezes 5, 50. 10 vezes menos v, menos 10v, menos 25. Aqui, ó, atenção com sinais, menos 25 mais 10v, menos v ao quadrado, menos 600, igual a 50, menos 10v, menos 25, mais 10v, menos v ao quadrado. 10v vai embora com 10v, 50 menos 25 fica 25, menos v ao quadrado, sobra menos 625 igual a menos v ao quadrado, ou seja, v ao quadrado igual a 625, raiz quadrada de 625, velocidade igual a 25 metros por segundo. Lembrando aqui da convenção, velocidade é negativa, menos. E a gente ainda pode aqui calcular de brinde o tempo que isso levou para acontecer. Então, tempo igual a 5 menos 25 é mais 25. 5 mais 25 dá 30. Dividido por 10, tempo igual a 3. Tempo igual a 3 segundos. Então, levou 3 segundos para a pedrinha subir e depois descer. E ela chega lá embaixo com 25 metros por segundo. Vamos ver agora o caso em que eu já saio com a pedrinha jogando ela diretamente para baixo. Então aqui eu tenho a velocidade agora jogando para baixo menos 5 metros por segundo e gravidade menos 10 metros por segundo. Os dados são basicamente os mesmos. Aqui, ó, atenção com a velocidade fica menos 5 menos 10t, v mais 5 igual a menos 10t, tempo igual a menos 5 mais v dividido por 10. E agora vamos substituir isso aqui desse lado de cá. h menos h0, velocidade menos 5 vezes menos 5 mais v sobre 10, ó, esse aqui é o tempo, menos 10 e menos 5 mais v dividido por 10 ao quadrado. Esse menos 5 com esse menos 5 dá mais. Esse 5 divide com o 10, sobra o 2 aqui embaixo. 5 mais v, isso está elevado ao quadrado, então é 5 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais velocidade ao quadrado. Este menos aqui, o número negativo elevado ao quadrado, vira positivo. Então isso aqui tudo é positivo. 10 aqui com o 100 aqui vira 10, multiplicado por 2 vira 20. Mínimo múltiplo agora aqui embaixo. Menos 30 igual a 10 vezes 5 mais v dividido por 20, menos 25, menos 10v, menos v ao quadrado, presta atenção nos sinais. Menos 600 igual a 50 mais 10v, menos 25, menos 10v, menos v ao quadrado, menos 10v com mais 10v vão embora, 50 com 25, sobra 25, menos v ao quadrado igual a menos 600, v ao quadrado igual a 625, chegamos na mesma resposta, v igual a 25, v igual a menos 25, porque é para baixo. E vamos calcular o tempo agora desse movimento. Tempo agora é igual a menos, aí menos 25 mais 5 dá mais 20, então tempo é igual a menos 20 dividido por 10, que é igual a 2. Então tempo aqui foi igual a 2 segundos. Lembrando que no exercício anterior a gente tinha calculado tempo igual a 3. Espera aí. Não é a mesma coisa? Não. Neste caso ele foi direto para baixo. No direto para baixo ele levou só 2 segundos. Quando ele foi para cima e depois para baixo, ele levou 3 segundos. Ele ficou 1 segundo subindo e descendo, chegou aí depois no meu ponto e levou os outros 2 segundos para baixo. Ok? Este mesmo exercício eu podia ter partido direto com a equação de Torricelli e economizava tempo e caneta. Então, os dados são os mesmos, só que agora eu vou usar a equação de Torricelli.
e a gente tem que V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2G delta S. V ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 2 vezes 10 vezes 30, 25 mais 600, V ao quadrado igual a 625, V igual a 25 metros por segundo. Mais rápido, mais fácil. Os exercícios começam a ficar um pouco mais complicados quando a gente começa a misturar dois movimentos, sendo que quando eles se tocam em alguns pontos. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem dois movimentos com algumas coisas em comum. Dois amigos, Pedro e Francisco, planejam fazer um passeio de bicicleta e combinam que vão se encontrar no meio do caminho. O Pedro chega um pouquinho antes e fica parado lá no local marcado, aguardando a chegada do amigo. O Francisco chegou mais tarde, ele passa direto pelo ponto de encontro com a velocidade constante igual a 9 metros por segundo. Chama o Pedro, vamos lá, Pedro. Nesse mesmo instante, Pedro começa a se mover com aceleração também constante e igual a 0,3 metros por segundo ao quadrado. A distância percorrida pelo Pedro até que ele consiga alcançar o Francisco em metros é igual a... Então vamos aqui. Ó. Tenho dois movimentos. Quais são os dados do Pedro? Velocidade inicial do Pedro é 0. A aceleração do Pedro é 0,3 metros por segundo ao quadrado. E a gente sabe o quê? Que o movimento do Pedro é um movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, ele tem aceleração. A gente sabe que S, posição do Pedro, é igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. E a gente sabe que velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Os dados do Francisco. O Francisco vai no movimento constante. Então a gente sabe que ele tem velocidade igual a 9 metros por segundo. E o que a gente sabe? Que o movimento é retilíneo uniforme e a equação da posição do movimento retilíneo uniforme é S igual a S0 mais V vezes T. Sabemos o quê? Sabemos que quando eles se encontram, nós temos que o tempo do Pedro é igual ao tempo do Francisco, que eu vou chamar só de T. E a posição do Pedro é igual à posição do Francisco, que eu vou chamar simplesmente de S. Agora eu posso juntar as duas pontas. Posição do Pedro igual à posição do Francisco, porque a gente sabe que eles se encontraram. Posição do Pedro. O que a gente tem aqui no Pedro? É esta equação. Então, a posição do Pedro é igual a velocidade inicial do Pedro vezes o tempo do Pedro, mais aceleração do Pedro vezes o tempo do Pedro ao quadrado dividido por 2, que é igual à posição inicial do Francisco, mais velocidade final velocidade do Francisco vezes o tempo do Francisco. 0 mais 0,3 vezes t ao quadrado sobre 2, igual a 0 mais 9 vezes t. Cai aqui com 0,3t ao quadrado, 2 passou multiplicando, fica 2 vezes 9, 18t. 0,3t igual a 18. Isso aqui, então, t igual a 180 dividido por 3, que é igual a 60 segundos. Ou seja, tempo igual a 60 segundos. Ou seja, demorou para o Pedro alcançar o Francisco 60 segundos. Mas não foi isso só que ele perguntou. Ele perguntou qual foi a distância percorrida. Então eu posso usar agora, eu já sei quanto tempo demorou, vamos ver qual foi a distância que foi percorrida nesses 60 segundos. Eu posso usar tanto os dados do Francisco quanto os dados do Pedro, porque eles estão na mesma posição. Vamos pelo lado mais fácil aqui, que é a equação mais simples, que é a do Francisco. S igual a S0 mais vezes T. S0 igual a 0, 9 igual a velocidade, 60 igual a tempo, S igual a 540. Ah, mas se eu quisesse usar outra equação, se eu tivesse usado a equação, vai dar a mesma coisa. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, 0 mais 0, aceleração 0,3, tempo ao quadrado 60 ao quadrado, dividido por 2, 3.600 vezes a aceleração 0,3 dividido por 2, 1.800 vezes 0,3, que também dá 540. Ou seja, eles se encontram depois de 540 metros. Demorou 1 minuto e quase 5 quarteirões, o quarteirão tem quase 100 metros, um pouco mais de 5 quarteirões para que o Pedro alcançasse o Francisco, que passou com 9 metros por segundo. Ok? Vamos ao nosso próximo exercício.
Esse aqui ele também combina dois movimentos. E um dos movimentos ainda tem uma pequena complicação ou uma elaboração. Vamos lá. Eu tenho aqui dois motoristas, sendo que um deles está atendendo uma chamada de celular e é levado à desatenção. Então, aqui eu vou considerar aqui, dois motoristas, o primeiro está atento, o segundo está usando o celular. Eles aceleram seus carros, inicialmente com 1 metro por segundo ao quadrado. E em resposta a uma emergência, eles freiam, com uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Contudo, o motorista atento aciona o freio quando ele está com 14 metros por segundo. E o desatento, ele leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. A pergunta que ele tem aqui é qual é a distância que o motorista desatento percorre a mais que o motorista atento. Ou seja, até a parada total dos carros. Então vamos lá. Eu tenho esse aqui vou chamar que é a reta, né, do meu motorista A. Essa aqui é do meu motorista B. E aqui eu vou marcar os eventos. Eles começaram o movimento, não sei em que instante, não sei com que velocidade, mas eles estavam com 1 metro por segundo ao quadrado. Num determinado momento, eles estão com velocidade igual a 14 metros por segundo. Este aqui pisa no freio neste momento e anda até parar uma determinada e vai até uma posição SA. Este segundo aqui também começou o movimento aqui, veio junto, tá? 14 metros por segundo. Ele demora 1 segundo a mais. Então ele continua acelerando nesse período aqui. Eu não sei então qual é a velocidade aqui na hora que ele começa a frear. Mas aqui ele começa a frear e vai parar aqui na posição SB. E o que ele pergunta é qual é a diferença entre SA e SB. Ou seja, quantos metros a mais, né, o motorista SB andou que o motorista SA até que ele conseguisse também parar o seu carro. Ou seja, vamos calcular, né, o objetivo do nosso exercício é calcular aqui a diferença, ou seja, o delta entre SA e SB. Vamos aqui para o nosso primeiro motorista. Mais fácil. Quais são os dados? Ele estava a 14 metros por segundo, reduziu até zero. A aceleração nesse intervalo foi de 5 metros por segundo ao quadrado. E o que nós sabemos? Aqui é a equação de Torricelli. Então vamos lá fazer as contas. 0, velocidade ao quadrado final, igual a 14, que é a velocidade inicial quando ele começou a frenar, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 5, vezes ΔS. 196 menos 10, ΔS. ΔS igual a 19,6 metros. Ou seja, ele conseguiu parar em quase 20 metros, 19,6. Vamos ver agora o nosso motorista B. Ele estava aqui, estava a 14, aí ele teve uma desatenção aqui que lhe custou 1 segundo até ele começar a frenar. Esse tempo de 1 segundo ele continuou acelerando e continuou se deslocando, então tem um primeiro movimento do motorista B aqui, e depois ele pisa no freio, e aí tem um segundo movimento até que ele pare na posição SB. Então quais são os dados? Ele começou o movimento aqui em 14, levou um tempo de ΔS igual a 1 segundo, e lá no final a velocidade dele é igual a 0. E ele fez essa desaceleração em 5 metros por segundo ao quadrado. Nós sabemos aqui a equação de Torricelli, a equação da velocidade e a equação da posição. Então vamos aqui calcular esse primeiro movimento aqui. Velocidade dele era 14, ele continuou por 1 segundo, com 1 metro por segundo. Então a velocidade dele neste outro ponto aqui, ou seja, neste primeiro movimento, chegou a 15 metros por segundo. E qual foi o percurso que ele fez aqui? S igual a S0, mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. S menos S0 igual a 14 vezes 1 segundo, mais a aceleração de 1, mais 1 segundo ao quadrado dividido por 2. Isso dá meio. Então, neste período aqui, ele teve um ΔS de 14,5 metros. Então, este primeiro espaço aqui é de 14,5. Aí eu tenho o segundo ΔS dele. Então, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. V ao quadrado é 0. A velocidade inicial neste segundo movimento é 15. 2A ΔS é menos 10 ΔS.
225 dividido por 10 dá 22,5 metros. Então, este motorista demorou para parar um ΔS total de ΔS1 mais ΔS2, que é igual a 37 metros. Agora a gente já pode pensar na resolução do problema, finalmente. Então a gente tem o primeiro motorista que parou em 19,6 metros. Temos o segundo motorista que dormiu durante 14,5 segundos e parou em 22,5. Então ele teve um deslocamento total aqui de 37 metros. E aí a gente tem a diferença entre os dois, que é o ΔS AB, igual a 37 menos 19,6. Ou seja, o motorista B demorou ou levou 17,4 metros a mais para parar que o motorista A, que só levou 19,6 metros. Ok? Então, não falem ao celular. Este 1 segundo aqui de distração custou 17 metros a mais. É bastante diferença. Perceba que esse aqui custou 17 metros a mais. É quase o tempo, quase a distância total que o primeiro motorista levou para parar, porque ele estava atento. Obrigado por assistirem mais essa videoaula e bons estudos. Até a próxima!